A paz do Senhor, aqui são os pastores José Arthur e Patrícia Moura. Estamos aqui com a nossa amada Antônia, nossa amada Maria e nossa amada Fabiana, aqui na sala Google Meet. E nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a firmeza do apóstolo Paulo na sua jornada final, né? Até a sua morte. Os momentos mais difíceis da vida dele. E nós estamos estudando já há um bom tempo, né? Aula passada, que foi, deixa eu ver a data aqui, que foi dia 27 de junho, o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, e nós começamos a falar em Atos capítulo 26 sobre a defesa do apóstolo Paulo diante do rei Agripa. E só recapitulando, depois o pastor José Arthur vai orar, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele foi respeitoso diante do rei Agripa, né? Ele não desrespeitou verbalmente, ele reconheceu a autoridade investida sobre o rei Agripa, e até reconheceu que ele sabia dos costumes dos judeus e que, na verdade, os judeus estavam levantando falsas acusações sobre ele. Depois nós vimos que ele mostrou que as acusações dos líderes judaicos, né, os sacerdotes, os fariseus, não tinham coerência, eram incoerentes. Depois ele falou que estava sendo julgado porque ele tinha esperança nas promessas de Deus, que até os profetas do Antigo Testamento haviam falado sobre essas promessas, que viria o Messias, né, o Salvador, e que ele estava crendo e pregando sobre a ressurreição dos mortos, e que os fariseus, até os fariseus, creem nisso. Então era um julgamento incoerente. Ele reconheceu o passado dele, né? Ele não omitiu o passado dele, ele reconheceu que ele foi um cruel perseguidor da igreja, né? E com isso ele estava se levantando contra o próprio Senhor Jesus. Ele relatou como foi a conversão dele a caminho de Damasco, seu encontro pessoal com Jesus Cristo, que o próprio Senhor Jesus chamou ele para pregar a salvação e a vida eterna em Cristo, tanto para judeus como para gentios. Ele reafirmou a importância de obedecer a Jesus Cristo acima de obedecer a homens, da importância de continuar pregando o evangelho de arrependimento e salvação em Cristo, tanto para judeus como para gentios, mesmo que ele continuasse sendo perseguido. E ele também, em sua defesa, ele relatou a misericordiosa ajuda de Deus para com ele, que mesmo sendo perseguido injustamente, né, sendo preso, ele estava sendo fortalecido para perseverar testemunhando de Cristo, mesmo diante das autoridades, e como isso era importante aos olhos dos homens, né, que isso era um bom testemunho diante dos homens. Então vamos abrir em Atos 26, e eu vou pedir que o pastor José Arthur faça uma oração inicial. Atos 26. Atos 26, né? Isso. Amém. Você pode ler, amor? Vou orar Atos primeiro, né? hora, e depois você leia, querido. Atos 26, de 22 a 23. Mas você pode orar antes, meu amor. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida das nossas queridas irmãs aí, verdadeiras guerreiras do Senhor, batalhando pela fé em Jesus Cristo, né? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um estudo bíblico, Pai. Senhor, mesmo com muitas lutas, o Senhor tem nos sustentado no meio de um deserto tão quente, Senhor. Por isso agora eu oro, Pai, pela vida das minhas irmãs, a vida da Fabiana e da sua família, a vida da Maria, do Antônio e sua família, a vida da Antônia e sua família, e aí de todos quantos poderão ouvir posteriormente essa palavra. Pai Celestial, toma esse estudo em tuas mãos,
que nós possamos retirar algo prático desse estudo para as nossas vidas hoje. Porque a tua palavra não muda, porque Deus não muda, porque a palavra de Deus jamais passará. Por isso, Senhor, nos ajude a apreender a tua palavra e aprender com alegria, com graça e com a sabedoria de Deus. Que nós diminuamos, que o Senhor cresça e somente o teu nome seja glorificado essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ler, meu amor. Vamos abrir em Atos, na Bíblia Sagrada, o livro de Atos no Novo Testamento, capítulo 26, versículo 22 a 23. A Fabiana, a Maria Antônia estão abertos a perguntas, a comentários, ok? Mesmo que não esteja com a imagem, o sistema de perguntar, comentar ou digitar alguma coisa que queira colocar aí digitado, continua a mesma coisa, amém? Então vamos lá, Atos capítulo 26, versículo 22 a 23. Amém, eu vou ler na nova versão transformadora. Mas Deus tem me protegido até este momento, para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e desse modo anunciaria a luz de Deus, tanto aos judeus como aos gentios. O apóstolo Paulo, ele estava apenas pregando o que havia sido profetizado desde Moisés. Na verdade, eu até coloco aqui desde Abraão. Porque a promessa para Abraão é que dele viria uma multidão mais numerosa do que a areia do mar e as estrelas do céu, formada por gente de todos os povos. É verdade. E de Abraão até Jesus, né? Passando por Moisés, por todos os homens da palavra de Deus, foi profetizado sobre o sofrimento de Jesus na cruz. Principalmente o profeta Isaías. Quando você lê o profeta Isaías, você lê o tempo todo ali apontando para o nascimento e o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, trazendo salvação tanto para o povo judeu e depois para os gentios. E aqui nesse texto que o pastor leu, é que o apóstolo Paulo ele não abria mão de dar testemunho. Você vê o tempo todo ele respeitando as autoridades, o tempo todo ele sendo manso e claro, objetivo no seu falar, não ofendendo ninguém. Você não vê o apóstolo Paulo aqui ofendendo ninguém, xingando ninguém, muito menos discutindo com as autoridades, mas se posicionando com firmeza, né? Ele fala que ele está tendo a ajuda de Deus, Deus não havia abandonado ele, e que ele dava testemunho de Jesus Cristo, né? Da salvação para todo tipo de gente. Gente pobre, gente rica, gente simples, gente nobre, gente inculta, gente culta. E que ele estava falando nada além do que os profetas e até mesmo Moisés haviam dito que aconteceria. Então, o fato dos religiosos judeus, que só creem, né, até hoje os judeus só creem no Antigo Testamento, mas naquela época estarem questionando e acusando Jesus, eles estavam se contradizendo, porque se eles tivessem revelação do que está escrito no Antigo Testamento, desde Abraão até Malaquias, ele entenderia que Jesus era uma realidade, era o cumprimento de uma promessa, né? E que o fato de Jesus Cristo ter sofrido na cruz não era nada novo, era uma promessa. O fato dele ter ressuscitado, ter ascendido, estar sentado à direita de Deus Pai, era uma promessa desde o Antigo Testamento. Não era nada novo. Então, ele não negociou essa verdade. Apesar dele estar sofrendo pressão religiosa dos líderes da religião judaica, né?
e pressão política através desde o comandante e agora está diante do rei, futuramente ele vai estar diante do imperador, ele não negociou os princípios. Ele não negociou a verdade bíblica. Ele não negociou o chamado de Deus para a vida dele. Ele não negociou santidade, ele não negociou Jesus, ele não negociou salvação. Apenas ele teve sabedoria de Deus para se posicionar sem ofender aos que o estavam questionando. E aí vocês vão me perguntar, mas Jesus chamou os religiosos de hipócritas, raça de víboras e sepulcro caiado. Ora, se você ler todos os evangelhos, os 4 evangelhos, só teve 2 momentos que Jesus se posicionou com uma firmeza mais dura. Foi quando ele derrubou as mesas dos cambistas no pátio do templo e quando ele falou diante desses religiosos que eles eram sepulcro caiado, raça de víboras e hipócritas. Um capítulo inteiro, né? Mateus 23, né? Isto. Provavelmente foi um momento ali que eles estavam realmente passando dos limites. Mas você não vê o tempo todo Jesus, o ministério de Jesus não teve como base discutir. Teve como base ensinar a palavra, proclamar o evangelho, trazer o arrependimento, alcançar vidas, curar enfermos, ter compaixão daqueles que eram desprezados. Essa era a base do ministério, da passagem de Jesus aqui na terra. E o próprio apóstolo Paulo falou, né? Para Timóteo, se não me engano, eu não sei se foi para Timóteo ou para Tito, para evitar discussões inúteis, insensatas, que não levariam a nada. Então, o que a gente está aprendendo aqui com a firmeza do apóstolo Paulo? Uma firmeza mergulhada, permeada de humildade, mansidão e sabedoria. A Bíblia fala que nós, nos últimos dias, seríamos levados diante das autoridades, mas que nós não nos preocupássemos porque o Senhor nos daria o que iríamos falar. Verdade. E provavelmente, ou certamente, Ele não vai colocar nos nossos lábios afronta, desrespeito ou discussão. Ele vai colocar sabedoria. Né? E a Bíblia fala que a sabedoria ela é pacífica. No que depender de nós, temos paz com todos. O texto que você falou, pastora, é 2 Timóteo 2,16. Lê pra gente? Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Pois é. Então, nós não vamos convencer ninguém da verdade discutindo, levantando a voz, né? Na verdade, nós nem convencemos. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. É ele quem convence do pecado, do engano e do juízo. Nós pregamos a verdade. Sermos perseguidos porque pregamos a verdade é bíblico. Sermos perseguidos porque discutimos e ofendemos, bem feito. E bem feito para mim se eu fizer isso. O que nós temos que orar é que Deus tenha misericórdia de nós nesses tempos tão difíceis. E assim como deu ao apóstolo Paulo, dê a nós sabedoria como nos posicionar, como falar, sem distorcer a verdade. Porque precisamos de sabedoria como colocar as palavras, não por medo. Por exemplo, não devemos ter medo de pregar que o homossexualismo, assim como a mentira, assim como o furto, assim como a ganância, assim como o adultério, assim como a maledicência, assim como a fofoca, é pecado. Assim como a feitiçaria, a necromancia, tudo isso é pecado e é abominação diante de Deus. Ponto.
Essa é a verdade bíblica. É verdade. Outra verdade bíblica é: todos que praticam aquilo que magoa o coração de Deus, que é pecado, estão destinados à morte eterna. Nós temos que ter sabedoria para pregar. Fala, amor. Exatamente. Tudo que a pastora falou eu confirmo, e tem mais um detalhe. E mesmo que a pessoa não cometa nada do que o que foi falado aqui, ela alegue ser um bom pagador de impostos, uma pessoa honesta, que jamais prejudicou ninguém, ela está no mesmo quadro que o assassino. Eu vou explicar para vocês. Todo aquele que rejeita a verdade da palavra está condenado à perdição eterna. Essa que é a verdade, né? Então, o fato principal é como é que você classificaria as pessoas em duas categorias: os que obedecem à palavra de Deus e os que não obedecem. Quem obedece estará para sempre com o Senhor Jesus. Quem não obedece, por mais duro, por mais difícil que seja, ficará eternamente separado da presença de Deus, né? Então essa é uma realidade, tudo isso está na palavra de Deus, né? A verdade é que só existe, como o pastor falou, né? Por que a gente está falando isso? Porque estão acontecendo coisas sérias e precisamos ter mais entendimento. Só existem dois tipos de pessoas: as que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o que Ele fez na cruz, e as que não reconhecem. Ah, mas eu tenho um amigo meu que ele não reconhece, mas ele é bom pai, ele é bom marido, ele não adultera, ele não pratica a imoralidade sexual, a homossexualidade, ele não vive mentindo, ele só vive a vidinha dele, mas ele reconhece Jesus como Rei, como Salvador, como Senhor? Não. Então ele vai para a morte eterna igualzinho aos outros. Porque a rejeição do que Jesus fez na cruz é pecado. É verdade. Então, não existe pecadinho e pecadão. A questão é que estão colocando por causa do modismo que está vindo das trevas, que a gente sabe qual é, né? O modismo do novo normal, do todes. Esse modismo está colocando isso em foco. Exato. E aí os pregadores também querem pregar isso em foco, quando na verdade tem que ser pregado um todo. É verdade. Porque o que parece é que só a homossexualidade é pecado, mas aquele empresário que não tem caráter e não paga o salário devido aos seus empregados é tão pecador quanto o homossexual. Então o pecado não são atitudes isoladas. O pecado é não ter um coração rendido a Jesus. E aí as atitudes vêm. Nós temos que aprender a pregar de forma que não coloque só um grupo como pecador. É verdade. Fala. Tem uma questão também que tem que ser analisada, que é a seguinte: nós, discípulos de Cristo, que acontece? Nós amamos a todas as pessoas, mas odiamos o pecado. Deixa eu te falar, nós não odiamos os homossexuais, nós amamos todos os homossexuais, amamos todos os assassinos, amamos as prostitutas, amamos aqueles que fazem o mal. Só que o que nós odiamos não são as pessoas, são o que eles fazem. Isso tem que ser pregado, não importa o custo. Não importa se vamos perder a cabeça, se vamos nos prender, se vamos nos matar. Nós não abriremos mão da palavra de Deus. O que as pessoas estão tentando fazer hoje em dia é colocar o foco só numa coisa e esquecer das outras. O mentiroso, ele faz tão mal quanto o assassino. Talvez as consequências sejam diferentes e piores, mas todos estão dentro do mesmo espectro. Isso aí. Então vamos lá. Então o apóstolo Paulo ele não negociou a salvação. Amadas irmãs e todos que estão me ouvindo, já foi dada a largada no Brasil.
A largada da perseguição aos cristãos foi dada a largada lá em Atos. Temporada de caça. Quem acha que começou hoje está tremendamente enganado. Isso vem desde lá de Atos. Não se engane. Só que durante a história, nós nascemos e crescemos vendo cristãos sendo cruelmente perseguidos nos países muçulmanos, nos países do Oriente, né? Nós sempre aprendemos isso. No Brasil sempre houve uma liberdade muito grande. Mas países comunistas, né? Países comunistas, como a China, sempre houve perseguição. Só que agora, como é previsto, está vindo também para os países que não sofriam isso. E como eu estava até conversando com a Fabiana, e glória a Deus, porque os pregadores estão entendendo e estão pregando isso, nós não temos que pregar que isso vai embora, porque não vai. Nós temos que pregar irmãos, agora mais do que nunca é hora de se encher da palavra, de termos comunhão com Jesus, como o apóstolo Paulo tinha, de nos firmarmos no evangelho, nos ensinos da palavra e não negociarmos nenhum princípio. Exatamente. Nenhum princípio de santidade, nenhum. Mesmo que sejamos perseguidos. Porque perseguidos seremos. A Bíblia fala que aquele que quiser viver piedosamente será, não talvez seja, será perseguido. Só que nós não estávamos acostumados com isso. É verdade. Estamos acostumados a tomar banho no domingo, botar um cheirinho gostoso, uma roupinha bonita e ir para o culto. Nunca tivemos que nos reunir a portas fechadas dentro das casas que a qualquer momento ia bater, entra a gente com arma e nos perseguir, como é lá na China. Na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte. Os países árabes. Os países árabes. Só que agora o quadro está mudando, porque o anticristo vem aí. Então, por que a gente está estudando essa apostila? Parece que a gente está fugindo da apostila, mas não é. Nós estamos estudando essa apostila, não é para dizer, amadinhos, fiquem firmes, porque isso não vai nos atingir. Só que vai. Vai atingir, sim. Só que vai. Isso. E o movimento é mundial. A firmeza é no meio da luta, não é para nos isentar da luta. Se você acha que vocês acham que eu estou ministrando essa apostila junto com o pastor para dizer, fiquem tranquilos que nada vai nos acontecer, então o apóstolo Paulo foi o homem mais injustiçado, porque ele ficou muito tempo na prisão. É verdade. E o movimento de perseguição é universal, é mundial, né? Veja o que está acontecendo agora na França, né? Aquele presidente lá, que tem lá o Macron, que é não posso falar o que eu acho dele, né? Mas ele agora está sofrendo bastante. Ele criticou bastante o governo que havia anteriormente, né? E agora está provando do próprio veneno, porque os comunistas da França estão causando uma balbúrdia enorme, né? E vão causar ainda mais. E este presidente francês alega que o problema é dos videogames e do TikTok, né? Que são programas, ele alega que é isso que está acontecendo. Então, o movimento de implantação do comunismo é mundial. É mundial. E a perseguição virá sobre todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então, é tempo de firmeza, né? Muita firmeza. Então, vamos lá. Continuando a falar aqui. Outra característica da defesa do apóstolo Paulo, mostrando a firmeza dele, está em Atos 26, de 24 a 27. Eu queria pedir que a Fabiana lesse para a gente, se ela puder. Atos 26, de 24 a 27. Leio sim. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do teu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas?
Eu sei que sim. Até aí. Olha, o apóstolo Paulo ele foi chamado de louco diante de todo mundo pelo governador Festo. E aí ele poderia falar assim: louco nada, louco é o Senhor que não entende a palavra. Como é que você chama a mim de louco? Eu, um cristão, um apóstolo, um homem de Deus, tá me chamando de louco? Não. Ele refutou, chamando ele de excelentíssimo Festo. Nossa. Eu não estou louco. E aí ele refutou, mesmo sendo chamado de louco pelo governador Festo, ele refutou e afirmou que o rei Agripa tinha um certo entendimento de que ele, Paulo, estava falando. O apóstolo Paulo ele teve ousadia, mas com sensatez, declarando veracidade no falar e perguntando ao rei Agripa: crês nos profetas? Eu sei que sim. Ele tentou levar o rei Agripa a pensar, chamando ele, o Festo, que estava chamando ele de louco, de excelentíssimo. Não rebateu Festo com agressão, mesmo o governador Festo sendo agressivo. Ele continuou tratando ele bem e apelou para a coerência do rei Agripa, do conhecimento que ele tinha, do pouco conhecimento que ele tinha da palavra, dos profetas. Olha que sabedoria deste homem, né? Vamos combinar. Eu, então, que tenho mistura de sangue italiano com espanhol, graças a Deus, já fui muito tratada por Deus. Louco! Agora fala que nem o Luciano Subirá, acho ele muito engraçado. O quê? Ele brinca a beça nas pregações, né? Ele fala, se é alguém lá da Baixada Fluminense, lá do Rio, o quê? Né? Mas, né? O quê? O que o senhor está dizendo de mim? Repete! Né? Só que não, não, eu não sou louco, excelentíssimo Festo. Eu fico imaginando, assim, conjecturando a cara do apóstolo Paulo, que não era muito alto, não. Era um homem pequeno, diante daquelas autoridades, falando, não sou louco, não. Olha só, excelentíssimo Festo, você está equivocado. Olha, rei Agripa, lembra dos profetas, sabe? Ô, Senhor, me leva nesse nível. Eu não tô ainda não, eu quero chegar, eu preciso urgentemente chegar no nível do apóstolo Paulo. De me chamarem de tudo e eu falar, não, meu amor, você deve estar errado, sabe? Eu quero chegar nesse nível, porque esse é o nível que nós temos que ter nesses finais dos tempos. Não negociar princípios, mas manter a gentileza, a mansidão e a educação. E é interessante que o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele respirava ódio, né? Veja a transformação que Jesus fez na vida dele, né? Ele poderia gritar, poderia fazer um monte de coisa, né? Mas estava ali tranquilo, né? A grande verdade é, quando nós nos rebaixamos à gritaria da outra pessoa, a gente está fazendo igual a Satanás. A gente perde a razão. Perde a razão e você está igual a Satanás, porque o inimigo, né? A cobra, depois de ter sido usada pelo diabo, né? Ela começou a rastejar. Quando alguém começar a gritar contra você, nunca rasteje igual a pessoa. Tente fazer o que é certo. E o que a gente está falando para você, a gente está falando para a gente. É verdade. Não pense que nós estamos assim, os pastores estão assim, já no nível top. Só que não. Oh, Deus, nos ajuda. Nos ajuda nível, né? A chegar nesse nível, né? Então, em toda e qualquer circunstância, mesmo na perseguição, precisamos perseverar, falando e pregando a verdade em Cristo, mas com mansidão, com sensatez, com sabedoria. Você pode ler pra gente, Maria, Atos 26, versículo 29? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Olha que coisa emocionante. Eu já comentei isso no início, quando a gente lê o texto todo numa sentada só.
Mas que emocionante, Paulo estava algemado, injustamente, e ele desejou que aqueles políticos e religiosos que colocaram algema nele alcançassem a salvação e tivessem as experiências que ele tem com Cristo sem passarem por aquelas algemas. Ele não desejou o mal deles, ele não os ameaçou. Vocês estão me algemando, pois vocês vão ser algemados também. Ele não fez isso. Então, ao ser questionado pelo rei Agripa sobre a conversão, o apóstolo Paulo se posicionou com ousadia, mas com amor, com misericórdia, sem abrir mão da verdade e expressando o intenso desejo de ver aquelas vidas todas se convertendo a Jesus Cristo, né? Então, mesmo em meio ao sofrimento, precisamos amar intensamente as vidas e falar sobre a salvação em Cristo com ousadia. Pastor José Arthur, você pode ler Atos 26, de 30 a 32? Sim. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram: esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Então, tanto o rei Agripa, como a rainha Berenice e o governador romano Festo acabaram reconhecendo que a prisão do apóstolo Paulo era injusta. Não fizeram nada. Mas sabe por que eles não fizeram nada? Que eles não queriam desagradar os religiosos. É verdade. Eu vou falar, tá indo pro YouTube, agora é bola rolando. A bola já está em campo, se vocês me entendem, né? Os políticos, alguns deles, sabem que estão errados. Humanamente falando, não tem nem princípios da palavra de Deus, mas até por princípios humanos sabem que estão errados. Mas a gana pelo poder e a gana de estarem juntos, eles se sujeitam ao erro. E essa mentalidade da gana pelo poder vem das trevas. São verdadeiras marionetes, né? E mesmo às vezes reconhecendo que estão sendo injustos, porque não é normal. Não é normal soltar alguém que saqueou um país e prender alguém que está pregando a palavra. Não é normal soltar alguém, né, dar a uma mulher, né, que vocês sabem quem, um perdão para poder se tornar novamente elegível e tornar inelegível alguém que não fez nada para isso. Isso não é normal. Até o idiota entende que isso é uma incoerência sem fim. É verdade. Só que a questão é que Deus continua no trono. Como lá em Roma, Deus continuava no trono. Era normal pegar mulheres, crianças e homens, jogar no meio do Coliseu de Roma, soltar os leões e deixarem eles serem comidos vivos e o pessoal de pé aplaudindo? É normal? A história se repete. A história está se repetindo. A crueldade continua. Não é normal, é uma manipulação demoníaca. A gente vai aceitar de braços cruzados? Não. A gente vai se levantar de joelhos dobrados. Não por força nem por violência. Não é por força ou por violência. É jejum, oração, jejum, oração, jejum, oração. Mas não é jejum, oração, Senhor, muda, Senhor. Você acha que quando aqueles irmãos estavam sendo comidos no Coliseu de Roma, outros irmãos não estavam orando para que isso parasse? Você acha que isso não era doloroso? Era. Parou? Não. Deus é mau? Não. Deus perdeu o controle? Não. Era necessário. Pastor, explica porque era necessário. Eu não sou Deus para te explicar.
Deus não permite nada desnecessariamente. Então, as coisas que estão para acontecer é porque a história, o final da história já está escrito. A igreja vai ser arrebatada, Jesus vai voltar, vai vir juízo sobre a terra, Jesus vai voltar, vem o juízo final e há uma eternidade com Deus. Isso não vai mudar. Então, mas no meio disso tudo tem a perseguição. E é para isso que nós estamos estudando aqui, para nos preparar para tal. Né? Nos preparar para tal. Então, o pastor Zé Arthur leu aqui que o apóstolo Paulo estava... Até os políticos reconheceram que o apóstolo Paulo estava preso ali injustamente, que não havia nada que pudesse justificar a acusação de morte. Mas eles resolveram adaptar as decisões governamentais ali às questões religiosas para não terem problemas maiores. E quem sai perdendo? Entre aspas. Perdendo não, porque antes de tudo acontecer, o próprio apóstolo Paulo já tinha afirmado: morrer é lucro. Então ele não estava perdendo nada. Ele estava caminhando para o lucro, né? Ainda dá tempo da gente entrar agora em Atos 27. Mas antes de entrarmos... Então o mapa aqui mostra que ele saiu de Jerusalém. Ele estava sendo julgado em Cesareia, né? Quando ele ficou diante do governador Festo e depois do rei Agripa. A partir dali ele vai para Sidom, né? Chipre, Mirra, passa por Rhodes, Quinido, né? Depois passa por Creta, onde tinha os bons portos. Aí a viagem é mais longa, ele vai para Malta. Siracusa. Aí já é no continente, né? Não, na ilha de Sicília. Siracusa, Sicília, é. Tá indo, passa por Itália, Pozuol, até chegar em Roma. Exatamente. Né? Essa é a viagem que ele fez. Não foi um cruzeiro. Ele não estava num transatlântico. Serviço de bordo. Com serviço de bordo. Ele estava entre os prisioneiros, algemado. Serviço de bordo era ratos e baratas. Então, aqui diz na apostila, né? O apóstolo Paulo, juntamente com outros presos, sob a guarda do centurião romano, Júlio, navegaram rumo à Itália em um navio de Adramítio, junto com Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Vamos ler isso? Atos 27, versículo 1 a 2. Você pode ler pra gente, Fabiana? Fabiana, pode ler pra gente, amada. Atos 27, versículo 1 ao versículo 2. A viagem de Paulo para Roma. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, mas estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Foi o que eu falei, né? Adramítio era uma cidade da... Isso é história, tá? Porque a gente lê aqui, né? E fala que embarcamos no navio de Adramítio. E a gente lê, não quero saber o que é Adramítio, mas é interessante. Adramítio era uma cidade da Ásia Menor. E o navio, ele pertencia a essa cidade, que atualmente se chama Edremit, na Turquia. Então ele saiu da Turquia. Então ele saiu da Turquia, né? Nesse barco. E aqui eu botei até a foto dos portos, como é essa cidade hoje em dia, né? Aí na apostila tem duas figuras que mostram como essa cidade atualmente, ela ainda existe, só que com o nome de Edremit, na Turquia.
E Aristarco? Quem é esse tal Aristarco que é citado aqui, um macedônio de Tessalônica? Ele é um cristão contemporâneo dos apóstolos no tempo da igreja primitiva. Ele é citado, ele é falado sobre ele lá em Colossenses 4, de 10 a 11. Você pode ler, pastor? Sim, Colossenses 4, de 10 a 11. posso. Depois a gente volta lá para Atos 27. Colossenses 4, de 10 a 11. Aristarco, olha ele aí, que é prisioneiro comigo, misericórdia, lhe envia saudações. E assim também Marcos, primo de Barnabé, conforme vocês foram instruídos. Se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Jesus, chamado Justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e têm sido um grande conforto para mim. Então, Aristarco era um companheiro de prisão. A igreja precisa voltar a aprender isso, né? Eu vou falar uma coisa triste, né? A igreja brasileira, não sei por aí afora, porque eu ainda não saí do Brasil para outros países. Mas eu vejo, por experiência própria, que a igreja brasileira aprendeu muito bem em ser companheiro nos churrascos, nas festas, nos casamentos, nas formaturas, Nos bons momentos. nas células dentro de casa com lanchinho, nas vigílias regadas a lanche. A igreja brasileira aprendeu muito bem. Agora está na hora dela aprender a ser companheira Na aprovação. na prisão. Será que nós vamos ter companheiros de prisão? Porque o apóstolo Paulo tinha Aristarco, que era companheiro dele. De quê? De prisão. E foram ele como Marco, primo de Barnabé, e outros que cooperaram com o apóstolo Paulo quando ele estava preso em favor do reino e davam ânimo ao coração do apóstolo Paulo. É verdade. E o perdão do apóstolo Paulo a Marcos, né? Que brigou com ele. Isso. E Filemão 24, você pode ler, Fabiana? Filemão. Porque Filemão não tem capítulo. Ele É só versículo. Ele só tem versículo, que é um capítulo só. Filemão, É depois de Tito. depois de Tito. Filemão, versículo 24. Deixa eu achar aqui. Vem Versículo 24. Pode ler o 23 e o 24 para fazer contexto. depois de Hebreus. Não, Antes de Hebreus. Antes de Hebreus. Antes de Hebreus, depois de Tito. Eu achei, posso ler? Lê então, Maria. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos e Aristarco, Demais e Lucas, meus cooperadores. Até aí. Olha aqui Aristarco de novo. Junto com Epáfras e com Marcos, com Demas e com Lucas. Cooperadores. Só que ele ressalta Epáfras e provavelmente os outros também, como novamente o quê? Companheiro de prisão. E depois Demas se desviou, né? Tem essa- Novo aprendizado da igreja desses últimos dias. Aprendamos a ser companheiros de prisão. É uma nova modalidade. Exatamente. Não tão nova, né? Porque já aparece aqui em Atos. Vamos brincar um pouquinho para não ficar tão pesado, mas essa é a nova. Eles não têm um novo normal? Nós temos a nova realidade. Companheiros de prisão. Quer um pouquinho desse arroz dormido? É. Então vamos lá. Ele, Aristarco, ele era macedônio e morava em Tessalônica, uma cidade considerada importante no mundo greco-romano. Era um dos grandes amigos do apóstolo Paulo. Participou da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Fabiana, então você pode ler para a gente de novo Atos 20, de 1 a 6?
A gente está no capítulo 27, mas vamos voltar lá para o capítulo 20, para a gente relembrar com que ele participou da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, Aristarco. Atos, capítulo 20, versículo 1 a 6. Você pode ler, amada? Leio sim. Atos, capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Paulo viaja pela Macedônia e pela Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento. E 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Olha para isso. Paulo sendo perseguido pelos judeus, contando com esses irmãos que eram companheiros de perseguição, companheiros de viagem, companheiros de lutas, companheiros de prisão. A igreja precisa reaprender isso nesses últimos dias. Não é verdade, meninas? Esse precisa ser aprendizado. Chorar de novo uns com os outros, rir de novo uns com os outros, ser companheiro na enfermidade, ser companheiro na luta, companheiro na prisão, sabe? A gente vê a história final do apóstolo Paulo, a gente vê ali Lucas com ele ali até o final. Lucas não abandonou Paulo, foi um amigão dele ali, Paulo já na prisão e Lucas ali com ele, escrevendo. E daí a gente vê a diferença entre a religiosidade e os discípulos de Jesus, né? O amor, o carinho, a atenção, né? Há uma diferença, né? Muito grande. Então, Aristarco era um amigo comprometido com a obra de Deus, abrindo mão de conforto e arriscando a sua vida para estar ao lado daqueles que gastaram seus dias na pregação do Evangelho de Cristo. Vou falar uma coisa dura. Tem muita gente que acha que liderança é boa, é liderança que dá um bom testemunho de que está tudo bem. Quando a liderança fica pobre, quando a liderança fica doente, quando a liderança está passando uma crise no casamento, e Deus está tratando ela, vamos buscar outra liderança. Já deu. A famosa liderança descartável. É a liderança descartável, né? Estamos vivendo no tempo de descartável, né? Hoje o casamento se tornou descartável, né? Os amigos. Os filhos se tornaram descartáveis, porque os pais não querem mais cuidar nem dialogar, terceirizam a educação. Tem até amigos descartáveis no Facebook, né? Você cancela, descancela, chama de amigo, deixa de ser amigo. Aqueles amigos virtuais, né? Então, assim. tudo está descartável. Só falta agora a roupa descartável, né? Ainda não chegou nesse nível, mas tem até jaleco descartável, né? Luva, mas vai chegar a ponto disso. Então, o fast food, para mim, é uma comida descartável. Uma comida que faz mal, não alimenta, fácil de comer e jogar fora. É verdade. Então, é uma comida descartável. Então, hoje estamos vivendo um período não só da prática do pecado, da apostasia, mas do imediatismo e das coisas fáceis e descartáveis. É verdade. Só que discípulo, vida de discípulo, de companheirismo entre discípulos não é descartável. É verdade. A aliança entre irmãos em Cristo deve ser na alegria, na doença, na dor, na aflição, nas festas, nas prisões. E isso é firmeza. Firmeza tô contigo na festa, tô contigo na cela.
Exato. Aí eu repito aquela expressão idiomática em inglês, né? Não precisa decorar, não. Eu expliquei na última aula, né? O famoso Fair Weather Friend, que significa amigo do tempo bom. Quando o tempo tá bom, ele tá sempre presente. Quando o amigo dele fica pobre, ou não pode mais ajudar, ou perdeu o interesse econômico no amigo, né? Ou qualquer outra coisa, ele sai correndo, né? Porque fair weather em inglês significa tempo bom. Então seria mais ou menos amigo do tempo bom. Quando tudo tá bem, ele tá lá. Quando tudo fica ruim, ó, pernas para que te quero. Então, o apóstolo Paulo, ele foi de Cesareia para Sidom, Sidom para Mirra. Exato. Essa foi a primeira parte da viagem dele em direção a Roma. Sidom era uma cidade na costa do Mediterrâneo, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Tiro, que era outra cidade. Foi a primeira habitação dos fenícios na costa da Palestina. A partir de suas extensas relações comerciais, tornou-se uma grande cidade. Depois você vai lá, eu não vou ler, anota aí quem não tem apostila e quem tem, lê lá em Josué, capítulo 11, versículo 8. Josué, capítulo 11, versículo 8. E Josué, capítulo 19, versículo 28. Josué, capítulo 19, versículo 28, que a gente vê Sidom sendo citada. Ela estava dentro da herança da tribo de Asser, que era uma das 12 tribos de Israel. Mas porque ela nunca foi subjugada por essa tribo, deveria ter sido, e não foi. Pelo contrário, os sidônios oprimiram Israel por muito tempo. Aí você pode ler isso também lá em Juízes. Quem não tem apostila, anota para ler depois. Juízes 1, versículo 31. Juízes capítulo 1, versículo 31. E Juízes capítulo 10, versículo 12. Juízes capítulo 10, versículo 12. Por quê? Interessante aqui, isso não tem nada a ver com a história do apóstolo Paulo, mas tem a ver com uma postura. Aquilo que você não subjuga vai te subjugar. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra espíritos malignos. Se você deixa o espírito maligno te convencer ou te manipular ou sapatear na sua vida com princípios enganosos, é porque você não se levantou e não lutou contra ele com a palavra de Deus, com a autoridade do Espírito Santo e no sangue de Jesus. Nós não temos, em relação aos homens, nós temos que não discutir. Em relação às trevas, nós temos que atacar. Não podemos viver na defensiva. Eu só vou me defender das trevas. Se você só ficar na defensiva em relação ao operar das trevas, você vai perder a luta. É verdade. Você tem que atacar com a palavra, está escrito, a palavra diz isso, orar a palavra, se levantar contra as trevas com a palavra, né? Salomão, ele fez uma aliança, quando Salomão fez uma aliança matrimonial com os sidônios, olha só, a tribo de Asser tinha que ter subjugado os sidônios e não os fez. Os sidônios atacaram Israel ao ponto de Salomão fazer uma aliança matrimonial com os sidônios. Uma aliança que ele não poderia ter feito. Ele se casou com mulher de um povo inimigo. A idolatria dos sidônios entrou na terra de Israel. O que isso nos ensina? No meio desses tempos difíceis, cuidado com as alianças que você faz. Quem é solteiro, nenhuma das irmãs aqui são, mas quem é solteiro que está no YouTube me ouvindo, vai. Se aliança com alguém não cristão com a desculpa de que ele vai se converter depois. Você está colocando seus 2 pés no inferno. Você que se aliança com alguém no trabalho, faz pacto com alguém no trabalho, ou abre seu coração e conta toda a sua vida para alguém que não é cristão, isso é uma forma também de aliança, cuidado.
Cuidado, porque o retorno vem. Nós somos chamados para sermos influenciadores e não influenciados pelas trevas. É verdade. Então, aliança é algo muito sério. E aqui Salomão ele se casou com mulheres do povo sidônio e permitiu que a idolatria deste povo entrasse na terra de Israel. Né? Sidom foi uma cidade famosa pelo comércio, citada pelos profetas e visitada pelo próprio Jesus. Sidônio teve Baal, que era um deus ímpio, como principal deus. Hoje é uma cidade com 200... Ela existe até hoje. Ela é uma cidade com 220 mil habitantes em média. Eu tenho até a foto aqui na apostila, para quem tem a apostila de Sidom. Como ela é. Aqui são as ruínas de como ela era, né? Não é como ela é hoje, são as ruínas. Ela é hoje assim, na visitação. Ela é visitada, né? Mas aqui são as ruínas da parte antiga da cidade de Sidom. E a cidade de mirra? Essa mirra aqui, gente, não é a mirra como especiaria, não. É o nome de uma cidade, na Lícia. Ela é também chamada de Mira, uma cidade antiga na Lícia, localizada onde hoje está a pequena Cali, na província de Antália, na Turquia. Extremamente idólatra, tinha como porto o Andriaque e era um centro produtor de púrpura, tinta natural de coloração vermelha púrpura extraída de caramujos marinhos de altíssimo valor na antiguidade, pois não desbotava e se tornava mais brilhante com o passar do tempo e exposição à luz do sol. Isso aqui tem um aprendizado. Lembra que a púrpura é sangue carmesim? Isso. E também a cor púrpura também é usada nas vestes sacerdotais. E também ela é citada como uma cor que aparece na Nova Jerusalém. Por quê? Por causa disso. Porque é uma cor de alto valor que não desbota com o passar do tempo e fica cada vez mais brilhante. Ela não é atingida quando é exposta ao tempo e à luz do sol. Vamos parafrasear que todos nós temos cor púrpura em nosso coração. Isto é, apesar do calor dos problemas e do tempo que passamos no meio das lutas, nós não perdemos a cor, o brilho. Nós não desbotamos na nossa fé. Aprendamos com a cor púrpura, né? Então a Fabiana, nossa amada irmã Fabiana, hoje eu tô poupando a vozinha da Maria, que tá rouquinha, por amor a ela. Então a nossa amada irmã Fabiana vai orar, inclusive ela vai levantar um clamor, uma intercessão pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode orar, amada. Amém. Pai, em nome de Jesus, primeiramente lhe agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, né? E agradecemos pelo nosso levantar, e agradecemos, Senhor, pelo sustento, pela casa, pelo alimento, pelo vestir, pelo respirar. Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor foi, e será em nossas vidas. Paizinho, nos perdoa por tudo aquilo que ainda fazemos que entristece teu coração e que teu Espírito Santo, Senhor, nos ensine a cada dia sermos pessoas melhores, Pai. Toma a nossa mente, o nosso coração, tira tudo aquilo, Senhor, que nos impede de caminhar na sua presença, de lhe adorar, de ler a sua palavra, de estar em comunhão com os meus irmãos, Senhor, de ser verdadeiramente seus filhos. Paizinho, estamos aqui em mais um estudo da firmeza do apóstolo Paulo nos últimos dias. Todo o ensinamento dado, Senhor, recebido até hoje, Senhor, entra no nosso coração como flecha, Pai, que possamos aprender cada dia mais com o nosso amado irmão Paulo, principalmente no momento que estamos passando, que não é só no Brasil. Vemos as notícias, Pai, e cada vez piorando em todo o mundo. É verdade. Notícias de guerra, de fome,
notícias de corrupção, exatamente como está escrito no seu livro da Revelação. É verdade, Então, Senhor. Pai, nos mantenha firmes, perseverantes, Pai. A perseguição à sua igreja já começou, está muito nítida, está aí para quem quer ver. Então, Paizinho, quando chegar a hora, Senhor, que não fujamos da nossa responsabilidade. E sim, Pai, tomemos posicionamento como verdadeiros cristãos. Sim, Senhor. Então, oramos, intercedemos pela igreja, a igreja que somos nós, Pai. Nos ajuda todos os dias, Senhor, a nos santificar. Senhor, todos os dias, Senhor, a buscá-lo verdadeiramente, orando, jejuando e principalmente lendo a tua palavra, Pai. Pai, coloque em nós a tua armadura todos os dias e nos ensina, Senhor, a usá-la. Nos encoraja, Pai, que a nossa fé, Senhor, não seja abalada por notícias, Senhor. Somos cristãos, sabemos que o Senhor está no controle. Então repreenda em nós todo o medo, Pai, que nos paralisa e nos bloqueia, Senhor, de lhe buscar. Paizinho, toma em suas mãos os líderes de todas as igrejas espalhadas pelo mundo, Pai. Eles já estão sentindo o cerco apertando, Senhor. Temos notícias de vários irmãos que já estão com pedidos de prisão, outros já estão presos, Paizinho. E teu Espírito Santo esteja com cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, reverta essa situação. Sabemos que a não virá. Pai, nos prepara e nos capacita para isso. Que seu evangelho, seu verdadeiro evangelho seja pregado, que as pessoas acordem, que a igreja acorde e saia desse mundo de fantasia que vai melhorar, não vai melhorar. Então, Paizinho, precisamos acreditar e confiar em Ti. Então, sabemos que a única esperança está no Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. Então, reafirma isso todos os dias, Pai. Que a nossa comunhão com o Senhor seja uma busca constante. Intimidade é o que precisamos saber se estamos verdadeiramente posicionados como o Senhor quer. Então, tira os tampões dos nossos ouvidos, as amarras, todo o impedimento da nossa visão, abre a nossa visão espiritual e possamos, Senhor, discernir tudo isso que está acontecendo. Então, Pai, reaviva os nossos ministérios, libera os nossos dons, para que possamos com eles, sim, Senhor, ajudar os nossos irmãos, principalmente, Senhor, aqueles que ainda não lhe conhecem. Nos capacita para isso, Senhor. Precisamos falar do Senhor agora com a maior urgência possível. Não passemos um dia, Senhor, sem falar de Ti. É o que precisa, Senhor, hoje. E essa palavra seja liberada, a verdadeira palavra. Então, Pai, nos capacita todos os dias para essa missão. Pai, que o Seu Evangelho seja pregado e os nossos irmãos sejam salvos. Já repreendo todo espírito de enganos, de confusão, Senhor. Tudo aquilo que tem roubado ele, as coisas do mundo, Senhor. Que eles possam entender que o que o Senhor tem para todos nós é muito, muito melhor do que o mundo está oferecendo. Então, Paizinho, te entregamos, Senhor, esse clamor. Te entregamos as nossas orações. Sim, pedimos a Senhor. sua pelas nossas vidas, Paizinho, pela sua misericórdia e graça, porque não somos nada. Somos nada sem o Senhor. Então repreende em nós toda soberba, todo orgulho, toda vaidade. E a cada dia mais, Senhor, diminuamos, Pai, e cresça em nós. Se não perdemos, Senhor, não percamos a simplicidade, a humildade. E possamos, Senhor, todos os dias agradecer pelo Pai maravilhoso que o Senhor é. Em nome de Jesus, abençoe a vida da pastora Patrícia, do pastor José Arthur, do Lucas, da minha amada irmã Maria, sua família, da Antônia, sua família, das minhas irmãs que não puderam estar aqui hoje. Que a sua presença seja com cada um, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.